Amém. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Vamos abrir juntos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 8, segundo escreveu o nosso irmão João, no capítulo 8, a partir do versículo 12, que nós vamos ler juntos agora. E é uma bênção acolher cada um de vocês nessa noite, presencialmente aqui, na Américas 10.300, no templo da Igreja Presbiteriana das Américas, assim como acolher você no Facebook ou no YouTube, onde você estiver acompanhando a gente aí. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família. Na transmissão, aproveita e dá um like, compartilha, é muito importante dentro da linguagem da internet. Nós estamos conversando sobre a temática Jesus, quem é o Senhor, é a nossa nova série de pregações à noite. Jesus, quem é o Senhor? A pergunta é muito importante, porque nós precisamos definir a maneira como nós lidamos com alguém a partir da descrição, da revelação da identidade desse alguém. O nome de Jesus é muito conhecido, mas nem todos sabem de verdade quem ele é. E não há melhor pessoa para dizer quem ele é do que ele mesmo. Então, dentro da nossa temática, a gente está conversando com os textos bíblicos e pedindo a Jesus que ele se revele e que ele se apresente para nós. Todos os domingos à noite. Hoje, a gente vai ouvir Jesus dizendo quem ele é. A pergunta é essa: Jesus, quem é o Senhor? Conta para mim. Fala comigo que eu quero saber quem é o Senhor. Capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo, você pode ler comigo? Eu sou a luz do mundo. Vamos ler de novo? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus, tu dá testemunho de ti mesmo, logo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram, onde está teu Pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era chegada a sua hora. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos pedindo a bênção da iluminação do Teu Santo Espírito. Queremos compreender a Tua palavra e neste relacionamento pessoal, queremos ouvir a voz do Senhor Jesus declarando para o nosso coração e para a nossa mente, eu sou a luz do mundo. Traga esta verdade, Pai, ao coração de todos nós, em nome de Jesus. Amém. A declaração de Jesus faz parte de um conjunto de declarações, exatamente as que nós estamos frequentando, interagindo, quando ele se apresenta para dizer, eu sou a luz do mundo. A frase, ela é uma síntese de um conceito muito importante que ele declara e que ele revela no contexto anterior. Volte seus olhos para o contexto anterior, que é o capítulo 8, a partir do versículo 1, numa história que você conhece, que vai do 1 ao 11, muito conhecida, que é a história da mulher que foi pega em flagrante adultério. Você conhece a história bíblica, ela foi pega pelos escribas e fariseus que a levaram a Jesus.
E levaram a Jesus não porque tinham uma dúvida, mas querendo colocá-lo à prova. O objetivo era, de fato, levá-la ao apedrejamento ou impor a Jesus a negação da lei. A circunstância era de limite para Cristo. Jesus, então, traz para eles uma resposta: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. O resto da história você conhece. A menina, pela graça de Deus, ela recebe um livramento extraordinário, uma lição grande fica para cada um deles, e para essa menina que depois vai embora, fica uma mensagem poderosa de Jesus para o coração dela. E o que eu queria chamar a sua atenção nessa história impressionante é o que significou a luz do mundo na prática, a luz do mundo dentro da realidade, seja dos escribas e fariseus, dessa classe religiosa dominante, ou na vida dessa mulher pega em flagrante adultério. Quando o Evangelho chega para iluminar. Veja, a luz que chega é aquela frase inicial de Cristo, quando diz para eles assim: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E esta fala de Jesus é uma luz que vai para o coração deles, que vai para a mente deles, vai para o coração e para a mente das pessoas que acreditam que podem julgar as outras, que podem olhar para a vida do outro e identificar que este é aquele, é mais pecador, ou é um pecador que merece uma punição à risca. É aquele que olha mais para a vida alheia do que para a sua própria vida. Quando a luz do mundo chega à vida de alguém assim, esse alguém deixa de olhar para a vida alheia e passa a olhar para a sua própria vida. Veja o que acontece no versículo 9. A resposta do versículo 9 revela um dos efeitos da luz do mundo. Mas ouvindo eles esta resposta, veja o que diz a Bíblia. Leia comigo se você achou aí, versículo 9. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados por quem? Você pode ler de novo para mim? Quem é que os acusou? E acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar dos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Duas palavras do versículo 9 para serem destacadas. A primeira é consciência. Eles foram acusados pela sua própria consciência. A pergunta que eu faço para o texto bíblico é: por que eles não foram acusados pela própria consciência antes? Aonde estava a consciência deles antes da fala de Cristo? O que é que estava no coração deles antes que Jesus viesse e trouxesse essa palavra? Antes que Jesus dissesse para eles: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Como esta frase, como esta palavra de Cristo iluminou o interior deles, a ponto da consciência, veja, própria consciência. Você entendeu que não foi Jesus que os acusou? Não foram outras pessoas, não se levantou ninguém para apontar o dedo e dizer: olha, vocês estão errados. Não houve fala de ninguém. A fala é fruto, é um dos efeitos, é resultado da iluminação do Espírito Santo, da luz do mundo que é Jesus no coração e na mente deles. Escribas e fariseus deixaram de olhar para fora e passaram a olhar para dentro. A segunda palavra, consciência é a primeira. A segunda é retirando-se. Eles se retiraram. Sabe por quê? Porque compreenderam que a pedra ou apedrejamento era também para eles. Ao mesmo tempo que compreenderam que a pedra e o apedrejamento não era para ela. A função deles, enquanto aqueles que apedrejavam, acabou exatamente ali, quando a luz do mundo chegou ao coração deles. Escribas e fariseus compreenderam que eles não eram melhores do que ela, e ainda que o coração deles fosse duro como uma pedra, a despeito de ser assim, a própria consciência os acusou, e como resultado disso, eles se retiraram. Essa é a perspectiva da luz do mundo para a vida deles. Agora veja a luz do mundo para a vida dela.
Uma mulher que chega, pega em flagrante adultério, condenação imediata, sem conversa, sem alternativa, é puxada pelas pessoas até que chegue ali, é jogada no meio para ser o centro das atenções, mas não o centro das atenções de uma forma positiva. Exposição pública, humilhação diante dos olhos de todos. Vejam, esta mulher pega em flagrante adultério. Várias vezes eu vi as pessoas dizendo: onde que estava o homem? Sabemos que a mulher estava ali, cadê o homem? Cadê o homem? A mulher pega em flagrante adultério, tem para a vida dela alguns efeitos maravilhosos da luz do mundo. Primeiro, quando Jesus diz que eles são pecadores, atire a primeira pedra, não quer dizer que ela não seja, ou não quer dizer que ela não fosse. Aquela fala chega no coração dela primeiro, como alguém que estava a caminho da morte e recebe de Deus um livramento. A luz do mundo ilumina o nosso caminho, a ponto de mostrar para a gente aonde nós erramos. Da mesma forma que a consciência deles é alcançada, a consciência dela também é. A frase de Jesus para ela foi: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Lembra da última frase? Vai e não peques mais. Não se trata de absolvição da condenação somente, mas se trata sobretudo de um perdão. A luz, quando chega sobre a nossa vida, nos mostra aonde estamos errados, qual é o caminho equivocado. Quando a luz do mundo chega à nossa vida, nós passamos a compreender o quanto nós somos pecadores e o quanto nós precisamos da graça de Deus. E mais, nós reconhecemos o perdão de Deus na nossa vida, e pelo Senhor e pela sua ação, pelo perdão que Ele nos traz, nós somos agradecidos. É lindo ver pelo menos 3 bênçãos extraordinárias que o Senhor Jesus deu a ela. A primeira bênção é a bênção do perdão. Nunca deixe de agradecer a Deus por ter os seus pecados perdoados. Isso é um privilégio, isso é uma graça maravilhosa que Deus nos concedeu. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, se você souber, fala comigo, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e mais o quê? Nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Deus nos perdoa, e esta bênção do perdão é a primeira bênção que Deus deu a ela. A segunda bênção que o Senhor Jesus deu a ela foi a bênção do acolhimento. Ser acolhido por Jesus. Jesus estava ali não para expor, não para trazer sobre ela uma humilhação pública. Jesus traz para ela um acolhimento. Quando Jesus responde para eles: olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. A cena, do ponto de vista geográfico, é assim: eles chegam e colocam a mulher no meio, debaixo do holofote. Quando Jesus diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, é como se Jesus tivesse tomado aqueles homens e também os colocado no meio. Ninguém é melhor do que ninguém, religioso de altíssima classe, pecador que está aqui no nível mínimo, ninguém é melhor do que ninguém. Diante de Deus nós somos absolutamente iguais. Por isso que a bênção do acolhimento é extraordinária. Primeira bênção do perdão, segunda bênção do acolhimento. A terceira bênção que o Senhor Jesus deu a ela nesse texto é a bênção do encorajamento. A bênção do encorajamento é poderosa, vá e não peques mais, vai e não peques mais, ou seja, não precisa ficar aqui, você não será apedrejada, você recebeu o livramento da morte, você recebeu uma nova chance, você tem uma porta nova sendo aberta, agora você vai, mas escuta uma coisa, não peques mais. Não repita os mesmos erros do passado. Não permaneça no caminho equivocado. Você compreende os efeitos da luz?
E aí, nesse contexto, onde a luz do mundo está se refletindo, está se apresentando e vai iluminando os cantinhos que estavam obscuros, escuros ali no coração de escribas, fariseus, e daquela mulher pega em flagrante adultério. Agora chega Jesus e se apresenta. Ele diz: eu sou a luz do mundo. E é interessante quando ele traz essa fala aqui no capítulo 8, versículo 12, na sequência disso ele diz: quem me segue não andará nas trevas. Vale para quem? Vale para escribas, fariseus, vale para mulher, vale para os homens, vale para todos nós. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Nesse contexto vem aqui no versículo 13, os fariseus, e começam a trazer objeção. E essa objeção deles é curiosíssima, porque à medida que eles trazem objeção, Jesus se permite entrar na conversa deles. Eles dizem que Jesus não pode dar testemunho de si mesmo, porque precisaria de outra testemunha. Jesus traz para eles uma fala: mas eu e o Pai somos um. Eu, quando falo, eu estou falando com o Pai. E aquela afirmação que Cristo traz para eles uma perspectiva de uma interrogação, de não compreender exatamente o que está acontecendo ali. E o tempo inteiro é assim. Não necessariamente o fariseu do capítulo 8, versículo 13, é o mesmo do capítulo 8, versículo 3, mas representa uma classe de pessoas que sempre estava criando objeção a toda e qualquer fala de Jesus, que partia de um pressuposto de julgar. E é curioso isso, gente, sabe por quê? Porque o julgamento deles se mantém como parte de sua estrutura de pensamento e de defesa. Curiosamente, a estrutura de pensamento deles se fundamentava no julgamento do outro. Ao mesmo tempo que essa estrutura de pensamento se manifesta pelo julgamento, também revela a sua defesa. Quando a pessoa quer se defender, em geral, ela ataca. E cada ataque deles a Jesus era uma defesa da sua própria vida. Sabe por quê? Porque a luz, quando chega na nossa vida, ela traz à tona o que nós temos de pior ou de melhor. Porque a luz é capaz de iluminar cada cantinho da nossa vida. E a minha conclusão é que, embora estivessem diante da luz, embora escribas e fariseus religiosos estivessem diante da luz que é Jesus, eles permaneciam no escuro e faziam o que é habitual aos que na escuridão habitam: julgam e desqualificam os que pensam diferente. Mas nem todos os fariseus agiram com desdém dos fariseus de João 8. Outro fariseu, em Atos 9, abra sua Bíblia. Outro fariseu, em Atos 9, ele se depara com uma estranha experiência numa estrada. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Um outro fariseu se depara com uma experiência estranha numa estrada. Atos 9, versículo 3. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, o que aconteceu? Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Essa manifestação da luz do mundo, em Atos 9, versículo 3, absolutamente inusitada. Além de iluminar, ela também se comunicou com Saulo, um fariseu de fariseus, zeloso e compromissado com o cumprimento das ordens de seus líderes, deflagrando uma grande campanha de intimidação, através de prisões e até mortes, a fim de que o cristianismo deixasse de avançar. Conta Lucas no capítulo 9, de Atos dos Apóstolos, versículos 4 e 5, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi o quê? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. A descrição desses dois versículos do capítulo 9, versículos 4 e 5, mostra, além da iluminação, a comunicação. A luz do mundo se manifesta na vida de Saulo, e além de contemplar uma luz tão forte que o fez cair por terra, ele ainda ouve uma voz, a comunicação que é estabelecida com ele. Então você tem uma ação dessa comunicação e uma resposta de Jesus para ele: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Só que nós estamos em Atos 9, Jesus morreu lá no final dos evangelhos, foi morto, sepultado e assunto aos céus. Mas o evangelho de Mateus, lá no capítulo 28, versículos 11 a 15, mostra que os soldados, os guardas, lá do sepulcro onde Jesus foi sepultado, quando eles chegaram contando que Jesus não estava lá, que todos diziam que ele havia ressuscitado, diz a Bíblia, que os escribas, os fariseus, os principais sacerdotes se reuniram e subornaram os guardas. E subornaram os guardas para eles afirmarem que Jesus, o corpo de Jesus, havia sido tomado pelos seus discípulos e tinham sido escondido. Então eles subornaram, e a gente não pode precisar se Saulo fez parte disso, seu grupo religioso sim, mas ele especificamente não. Então veja, quanto mais forte para Saulo, um fariseu zeloso, compromissado com todo esse processo de intimidação do cristianismo, com prisões, com mortes, para que o cristianismo fosse deletado, descartado, destruído, como foi para ele ouvir Jesus falando diretamente com ele e chamando pelo nome: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perde a visão, luz. Agora Saulo perde a visão. Mas sabe uma coisa curiosíssima que aconteceu? A luz do mundo é para iluminar dentro. O Saulo, que perdeu a visão por 3 dias, teve a sua visão espiritual ampliada. A luz do mundo entrou dentro dele. E durante aqueles 3 dias, durante os quais o seu interior foi iluminado, ele descobriu o amor de Deus ao escolhê-lo. Porque veja, Saulo não escolheu Jesus. Saulo não é um perseguidor arrependido, que vai em busca de Cristo. Saulo não escolheu Cristo, ele queria matar os seguidores de Cristo. Saulo não fez uma escolha espiritual: eu escolho Jesus. Saulo não escolheu, ele foi escolhido. E durante aqueles 3 dias em que a sua visão do lado de fora física, ela foi fechada, cerrada, o seu interior foi iluminado, e ele percebeu que ele foi escolhido, percebeu que ele foi acolhido, que ele foi perdoado e foi comissionado, ele recebeu uma missão. O Paulo, o perseguidor, agora se torna um perseguido, ele se une aos perseguidos, ele se une às pessoas que ele queria matar, intimidar, deter, brecar o cristianismo. Agora aquela luz ilumina a sua vida interior, ilumina o seu coração e a sua mente. O que é isso, minha gente? Senão o efeito glorioso da luz do Senhor dentro de nós. Sabe o que eu aprendo? Não há ninguém que não possa viver esta experiência maravilhosa de ser contra, até o dia que a luz de Jesus, a luz do mundo brilha e ela percebe aquilo tudo. Me lembro de uma fala de uma irmã nossa que dizia que a prima dela se converteu antes dela, e ela disse: quando a minha prima se converteu, eu disse, ficou doida. Quando ela se converteu, ela disse, endoidei. Ficou tudo certinho. Minha conclusão é que uma reviravolta como essa somente se dá por meio da luz do mundo que passou a brilhar nele e por meio dele. Como eu disse, Saulo era fariseu antes de se tornar um cristão.
Saulo foi criado, ensinado, doutrinado aos pés de um grande mestre em Israel, chamado Gamaliel. É o equivalente a dizer que ele era o melhor professor do seu tempo. A melhor escola era a escola de Gamaliel. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, e como um grande aluno que já revelou a sua inteligência em tantas outras áreas, é alguém que conhece as Escrituras, e certamente conhece um dos textos chaves do Antigo Testamento, que eu quero pedir que você abra comigo. Profeta Isaías, capítulo 9. Profeta Isaías, no capítulo 9. A palavra de Deus nesse texto, para nós, é uma mensagem messiânica, é uma profecia que fala do Messias. Profeta Isaías, capítulo 9. Profeta Isaías no capítulo 9. Saulo, zeloso, de fariseus, criado aos pés de Gamaliel, educado por Gamaliel, um dos grandes mestres de Israel, certamente com conhecimento muito grande de todo o Antigo Testamento, conhece o texto de Isaías. O texto de Isaías, capítulo 9, versículos de 1 a 7, anuncia a presença do Messias. E veja o detalhe do versículo 2 do capítulo 9 de Isaías. Se você achou, leia comigo, por favor. O povo que andava em trevas, viu o quê? Viu o quê, irmãos? Grande luz. Vamos ler de novo todo o versículo 2, então. O povo que andava em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Veja, é um texto messiânico, é um texto que fala de Jesus, que aponta para Cristo, é um texto escrito 8 séculos antes. 8 séculos antes, o Espírito Santo de Deus deu a Isaías a capacidade de trazer essa palavra profética. Veja, ao povo, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A chegada da luz para este povo ganha significados especiais. O versículo 3 e o versículo 4, tens multiplicado este povo, alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Por quê? Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. E aqui tem algumas questões importantes, algumas palavras-chave aqui para a gente entender. A chegada da luz para este povo gerou para eles multiplicação. O povo cresceu numericamente, e um crescimento numérico para este povo é sinônimo de bênção divina. Ter muitos filhos, multiplicação da sua casa, ou encher a sua aljava, nas palavras do salmista, é sinal de bênção. Mas além da multiplicação, diz os versículos 3 e 4, que o Senhor deu a eles a bênção da alegria. A chegada da luz do mundo gera alegria. A chegada da luz do mundo, segundo esse texto, gera produtividade. Eles se tornaram frutíferos, produtivos. A chegada da luz do mundo gera conquistas. Eles conseguiram vencer as batalhas que estavam diante deles. A chegada da luz nesse contexto revela liberdade. Eles que estavam presos, cativeiro constante, agora desfrutam da liberdade a partir do momento que a luz do mundo chegou a eles. O povo que andava em trevas viu grande luz. Versículo 6, a chave do nosso entendimento. Quem é a fonte dessa iluminação? Leia o versículo 6, por favor, junto comigo. Porque o menino nos nasceu, mas o quê? Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será? Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse menino é a luz que dissipa
as trevas. Esse menino é o libertador das opressões. Esse menino é a razão da alegria. Esse menino é o pacificador. Esse menino é a direção. Esse menino é a força. Esse menino é a conexão com o eterno. Esse menino é o Salvador, esse menino é o resgatador, esse menino é o mestre, esse menino é o sacerdote, esse menino é o profeta, esse menino é o rei. Esse menino é a grande luz que chegou para iluminar o povo que andava em trevas. Esse menino é Jesus. A esse menino, Deus exaltou sobremaneira. E lhe deu nome. O nome que está acima de todo nome, como diz Filipenses 2, 9 a 11. Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele, de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É esse menino é a luz do mundo. Minha conclusão, e aqui eu encerro, é que 8 séculos antes, Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, profetizou sobre a chegada da luz do mundo. Luz que mudou a história do povo que andava em trevas, que fez nova a vida de Saulo, o perseguidor, levando a ser Paulo o apóstolo. Luz que ensinou a escribas e fariseus que o pecado condena a todos, assim como todos carecem da glória de Deus. Luz que chegou à nossa vida, que transformou a nossa história, com antes e depois de Jesus. Luz que chega a uma mulher pega em flagrante adultério, mulher pecadora, condenada pelas pessoas. Luz que chega para ela, para mudar a história dela. Luz que dá chance a religiosos famintos por sangue. Tem muitos hoje em dia, famintos por sangue. Mas dá a eles também uma chance quando a luz chega para a vida deles. Luz que chega para aquela mulher, chega para aqueles escribas e fariseus. Luz que chega para Saulo, a caminho de Damasco. Cartas na mão para prender os cristãos e levá-los para Jerusalém, para intimidar o crescimento de uma onda maravilhosa do cristianismo, quando o evangelho se espalhou. Lembra de uma coisa, Saulo não escolheu Jesus. Saulo, se pudesse, mataria Jesus outra vez. Ele foi escolhido. A luz o alcançou. A mesma luz que lá em Isaías ele profetiza: o povo que andava em trevas viu grande luz. Jesus, fala para mim, fala para nós, quem é o Senhor? Ele mesmo responde: eu sou a luz do mundo. Quando a luz do mundo chega na nossa vida, essa luz ilumina e vai mostrando quem nós somos, de verdade, sem máscaras, sem maquiagem, sem tipos. Essa luz chega na vida daquele que nós consideramos como o maior dos pecadores. Essa luz chega a uma cidade e muda a história da cidade. Toda vez que Jesus chega, é assim que Ele faz. Eu sou a luz do mundo. E a luz, ela não é para nos expor como um holofote, é para nos mostrar o caminho. Ele disse: eu sou o caminho. A gente não consegue achar o caminho por nós mesmos.
A gente precisa de alguém para iluminar o caminho. Ele ilumina para que a gente possa chegar a Ele. E chegando a Ele, chegar ao Pai. Eu quero orar com você. E quero orar com quem está com a gente em qualquer lugar. Eu quero pedir se você puder ficar de pé. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Nosso Senhor Jesus, oh Deus, nosso Deus e Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus nessa hora. E nós pedimos ao Senhor, o Senhor que cuidou pastoralmente daquela mulher pega em flagrante adultério, e que ao mesmo tempo cuidou pastoralmente de escribas e fariseus religiosos famintos de sangue. Eles também tiveram uma chance. O Senhor não os condenou, mas a própria consciência deles fez com que eles percebessem, a ponto de largarem as pedras e se retirarem. E aquela mulher, a luz do mundo, a alcançou. E o Senhor deu a ela pelo menos 3 bênçãos. A bênção do perdão, a bênção do acolhimento e a bênção do encorajamento. Outros fariseus se levantaram e ficaram indignados, criando objeções, circunstâncias diferentes. O Senhor falou do Pai, mostrou para eles que o testemunho do Senhor Jesus era o testemunho de Jesus e do Pai. Mas nem todos religiosos, fariseus, reagiram da mesma forma diante do Senhor. Obrigado porque o Senhor alcançou o nosso irmão Saulo, e esta luz que o iluminou, e durante aqueles 3 dias em que seus olhos estiveram em absoluta escuridão, o seu interior foi iluminado, e o Senhor mostrou que ele foi escolhido, amado, acolhido e enviado como um apóstolo para pregar a tua palavra por tantos lugares. Obrigado, Senhor, porque num desses textos inspirados pelo Senhor e de conhecimento geral dos fariseus, como Isaías 9, a profecia da vinda do Messias ao povo que andava em trevas, a luz. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus, obrigado, porque o Senhor é a luz do mundo. Obrigado porque o nosso interior, iluminado pelo Senhor, não fica igual a antes. Nossa vida tem um marco, tem uma divisão antes e depois de Cristo. Traga sobre cada um de nós a bênção dessa luz. Que não sejamos como os fariseus, com a sua estrutura de pensamento fundamentada em acusação por conta da sua própria defesa. Mas sejamos como Saulo, que caiu por terra, que se inclinou, que se rendeu, porque a luz chegou. E depois que a luz chega, não há mais lugar para a escuridão, não há mais lugar para as trevas. A luz chega e o Senhor nos diz: vá, mas não peques mais. Nosso propósito de vida se fundamenta na santidade, no comprometimento com o Senhor,
como na vida do nosso irmão Saulo, que alcançado pelo teu evangelho, se doou, se entregou, para que outras pessoas pudessem passar pela mesma experiência extraordinária de ser iluminado pelo teu Santo Espírito. Por isso, Pai, nós clamamos: ilumina a nossa mente, ilumina o nosso interior, joga luz sobre a nossa vida, sobre os cantinhos mais escondidos, as gavetas de baixo, os armários, as estantes lá em cima, que em toda a nossa vida, a nossa estrutura de vida seja iluminada pelo Senhor, iluminada pelo Senhor, possamos contemplar aquilo que precisa de mudança. E aquilo que precisa de mudança, nós vamos clamar àquele que ilumina e nos ajuda a caminhar, que não nos deixa pelo caminho, mas segura forte na nossa mão para nos levar de volta à presença do Pai. Ó Jesus amado, luz do mundo, ilumina o nosso interior e nos ajude a iluminar a nossa casa. Que esta luz chegue à nossa casa, à nossa família, que essa luz chegue ao nosso condomínio, que essa luz chegue ao nosso trabalho, à nossa escola, à nossa universidade, que essa luz chegue aonde nós formos, aonde nós estivermos, esta luz esteja, porque à medida que a luz do mundo é vivenciada em nós, nós nos aproximamos de Jesus, e aprendemos que nós fomos chamados para que sejamos sal da terra e luz do mundo, mas nós não geramos luz, nós refletimos a luz. Portanto, que a sua luz brilhe em nós, e que a luz do Senhor sirva para iluminar, e que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai. Assim nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, ó Deus, pelas nossas famílias amadas e pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre cada família onde está havendo desavença. Nós clamamos por reconciliação e perdão. Clamamos para que em cada casamento haja respeito e haja amor, que filhos possam honrar os seus pais e que pais não provoquem os seus filhos à ira. Nós oramos pelos enfermos e pedimos a bênção da cura em nome de Jesus. Lembramos, ó Deus, de Sunamita, de Dona Lúcia, de Harold, de tantos outros amados do nosso coração que se encontram nesse lugar de enfermidade. Pedimos: tenha compaixão, tenha misericórdia, Pai. Oramos pelo consolo aos corações enlutados, Deus querido, e pedimos que o Senhor abençoe o coração de Alzira e os seus filhos, em nome de Jesus. Deus querido, oramos pelo trabalho de cada um, por novas portas, por promoções, por desenvolvimento profissional, carreira a ser desenvolvida. Oramos, ó Deus, para aqueles que trabalham no dia a dia de atendimento, comércio, são autônomos, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos teus filhos. Oramos por aqueles que estão desempregados, que novas portas sejam abertas em nome de Jesus. Oramos por ânimo novo para a nossa nação. Oramos por coração quebrantado e cabeça pensante em nome de Jesus. Oramos também agradecidos pelos aniversariantes de vida e de casamento. Oramos pelas respostas que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos pelas respostas já recebidas e pelas que nós receberemos. Desde já, desde que nós oramos e suplicamos, nós já agradecemos, porque se for da vontade do Senhor e na hora do Senhor, esta bênção vai chegar. E se não for da vontade do Senhor, o Senhor vai nos dar a paz que excede a todo entendimento. Também pela paz nós te agradecemos, e assim nós oramos, agradecidos ao Senhor e em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. As alturas, onde ouço a tua